Irmãos, o nosso plano hoje, já anunciado, era nós concluirmos os estudos que nós começamos a fazer sobre a ressurreição. Nós falamos na última quarta-feira, tivemos uma interrupção com o culto de formatura, mas na última quarta-feira nós começamos a introduzir o assunto, e hoje nós vamos concluir para a gente virar esse capítulo, para a gente mudar de assunto por um tempo. Nós encerramos o estudo do Apocalipse, e o Apocalipse gerou alguns outros temas, e o principal foi esse da ressurreição, que muitos irmãos, durante o estudo, levantaram dúvidas, né? E eu percebi que muitos estavam desconhecendo um pouco esse assunto. Normalmente, a gente fala sobre esse assunto quando, infelizmente, nós estamos diante da morte de alguém, né? Alguém querido, um amigo que você vai visitar, você vai participar de um culto que nós chamamos de culto fúnebre. Nós chamamos assim, mas eu particularmente acho que o nome deveria ser culto de ação de graças, né? Culto de gratidão a Deus por aquela vida, né? Sei não, eu acho que o nome culto fúnebre não combina bem, não é verdade? Mas a gente acostumou. O importante é que a gente saiba que o culto que nós fazemos por ocasião da morte de alguém não é um culto visando alcançar aquela pessoa e nem trazer nenhum benefício para ela. Porque a morte encerra as oportunidades. Mas nós fazemos um culto para Deus, em primeiro lugar. Deus, muito obrigado por essa vida. E nós fazemos esse culto também para a edificação da igreja, daqueles que estão ali. E é interessante como Deus trabalha. Tem pessoas que se convertem, entregam sua vida a Jesus em cultos assim. E, vez por outra, quando eu faço esse tipo de culto, eu gosto de anunciar Jesus como Salvador, pelo menos numa das partes da mensagem, exatamente porque ali Deus pode salvar alguém. Os irmãos conhecem bem Dona Ambrosina. Os irmãos aqui mais antigos na igreja conhecem, né? Quantos conhecem Dona Ambrosina aqui? Bom, Dona Ambrosina está numa casa de repouso. Graças a Deus, teve uma recuperação boa, está conversando bem, entendendo bem, uma memória interessantíssima, a memória dele. A gente começa a ler o Salmo, ela continua falando de cor, Salmo 23, os hinos. E ela me disse essa semana, pastor, eu me decidi por Cristo num culto fúnebre. Interessante, né? Pastor, me decidi por Cristo no culto fúnebre, cantando o hino tal. Vamos cantar? E aí nós cantamos juntos. Foi na cruz, que eu vi meu Jesus. Ela falou, foi nesse hino, no culto fúnebre. Agora, o momento da morte para nós é uma coisa muito chocante. Não adianta. Até a volta de Jesus será assim mesmo. Porque você aprende biblicamente que nós não fomos feitos para a morte. Deus nos criou para viver eternamente na presença dEle. Por isso que você tem lá, no primeiro e segundo capítulo de Gênesis, as informações ali, a narrativa de como era o homem, como era o mundo antes do pecado. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mostra o homem vivendo num estado de perfeição e de plena comunhão com Deus. Mas uma coisa mudou isso. Vocês estão lembrados o que mudou isso? O homem foi criado e colocado no jardim do Éden em estado de perfeição e de comunhão plena com Deus. Mas uma coisa mudou isso. O que foi? O que foi, dona Elza? Foi a desobediência, o pecado. Tia Elza respondeu aqui. Capítulo 3 de Gênesis fala que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência do homem.
Qual é a consequência imediata do pecado, conforme a palavra de Deus? O que isso trouxe ao homem? A morte. Morte física e morte espiritual. As duas mortes. Porque o homem foi expulso da presença de Deus, morte espiritual. E ele então agora morre fisicamente também, que ele envelhece. Por causa do pecado veio o envelhecimento, vieram as enfermidades, vieram o sofrimento. E isso só encerra com a morte. O processo de envelhecimento do homem começa quando ele nasce e termina quando ele morre. Efeito do pecado na nossa vida. Mas olha o que diz a palavra de Deus. E nós lemos esse texto no estudo na última quinta-feira, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. E eu vou pedir vocês também para ler juntos comigo esse texto, para vocês não se cansarem muito. Quando a gente lê e participa, a gente, com isso, evita um pouco a dispersão e o cansaço. 1 Coríntios 15, 9. Amém? Vamos ler? 15, 19, desculpa. Falei 9, 19. Vamos ler? Se a nossa esperança apenas é esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Paulo escreve à igreja em Corinto para corrigir alguns problemas doutrinários que havia na igreja em Corinto. A igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo foi a igreja em Corinto. E havia vários problemas naquela igreja. Problemas, por exemplo, de imoralidade. Eles haviam entregado a vida a Jesus, mas, vez por outra, voltavam a práticas pecaminosas do passado. Coisas terríveis. Então, o apóstolo Paulo escreveu para instruí-los, para exortá-los, para encorajá-los a não pecar e a não viver naquela vida, mas porque agora eles eram cristãos, que Paulo começa o seu livro chamando eles dos santos, santificados. Então, algumas das coisas que Paulo corrigiu estavam nessa área, mas outras coisas ele corrigiu também na área doutrinária. E uma delas é que alguns que estavam na igreja não acreditavam na ressurreição do corpo. Alguns membros da igreja que haviam aceitado a Jesus como Salvador, eles duvidavam que um dia o corpo ia ressuscitar. Eles achavam o seguinte: morreu, sepultou, o corpo sumiu, foi embora, extinguiu-se, e agora a alma vai para Deus e ponto final. E isso é o que muitos deles acreditavam, que quando enterrava o corpo acabava. Não havia mais chance. E aí vem Paulo, então, ensinando para eles: não, meus irmãos. Haverá, no último dia, a ressurreição do corpo. E aí eles ficavam meio assim: como que é isso? E Paulo, então, escreve uma parte da sua carta aos Coríntios para explicar isso para eles, sobre a esperança da ressurreição. Então, Paulo diz assim: olha, se a nossa vida se limita apenas a essa existência, nós somos muito infelizes. Mas não é assim. A nossa vida, a nossa esperança não se limita a essa vida. A nossa esperança está na vida eterna com Jesus. Vocês entenderam? Eles estavam com um problema doutrinário, que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E Paulo diz assim: olha, se vocês não acreditam nessa ressurreição, vocês
estão duvidando de uma das coisas mais importantes da fé. E agora eu quero que você veja esse contexto olhando para o capítulo 15 de 1 Coríntios, para você confirmar o que eu estou falando. Amém? Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Então, por favor, me acompanhem. Como Paulo escreve para eles: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O que Paulo está fazendo, irmãos? Eu estou escrevendo para lembrar vocês do evangelho que eu anunciei. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Também foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Lembra que a palavra dormem é sinônimo de morrer. Então aí o texto, porém alguns já morreram. Amém? Tranquilo? Nós falamos isso na quarta-feira. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não haverá ressurreição de mortos? Vocês estão percebendo aí que agora Paulo entrou no ponto? Ele diz para eles o seguinte: olha, eu preguei o evangelho, anunciei o evangelho, e eu quero lembrar vocês do que eu ensinei para vocês. O que eu ensinei? Eu ensinei que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E depois dele ter ressuscitado, a Bíblia diz ainda que ele apareceu para muitas pessoas. Tranquilo até aí? Ele falou assim: agora, se eu ensinei a vocês, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que vocês não acreditam na ressurreição dos mortos? Estão entendendo a incoerência? Se nós pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que nós não acreditamos na nossa ressurreição? Por que nós duvidamos tanto disso? É Paulo falando da igreja, para a igreja lá. Aí ele continua, explicando o assunto. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortes, então Cristo não. E se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa pregação e vã a nossa. E nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, ou os que morreram em Cristo, pereceram. De nada adiantou a fé deles. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, estou no versículo 20, me acompanhe. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa isso?
Cristo é as primícias dos que dormem. Primeiro, o que é primícias? A primeira colheita. Quando você tem uma grande plantação e você faz a primeira colheita dos frutos, isso é chamado primícia. Isso é a garantia de que o restante da colheita acontecerá. As primícias, uma vez colhida, feita a primeira colheita, é provado o fruto, e então se percebe que é possível que se pode colher o resto. E aí se completa a colheita. Então o que ele diz assim? Olha, Cristo foi o primeiro que ressuscitou. E porque ele ressuscitou, agora nós temos a certeza de que todos os outros também ressuscitarão, porque ele é a primícia, ele veio primeiro. Tranquilo até aí, gente? Visto que a morte veio por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Vamos entender? Visto que a morte veio por um homem. Qual homem que a morte veio? Adão, muito bem. A morte entrou nesse mundo através de Adão, que foi o nosso representante no Éden. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Ele era o nosso representante, que nós chamamos de federal. Ele era o representante de toda a raça humana. Mas também, para a nossa salvação, nós tivemos um representante. Quem foi? Jesus. Então, se a morte veio através de Adão, a ressurreição ou a salvação dos mortos veio através de um também, que é Jesus. O versículo 22 explica isso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em... Olha que coisa maravilhosa. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, os que são de Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Qual é a ordem? Cristo ressuscitou primeiro para que os que creem nele ressuscitassem quando? Na sua... Diz, irmãos, vocês estão me acompanhando? Olha quanta informação maravilhosa. Qual é, meu irmão, a garantia de que nós vamos ressuscitar no último dia? Por que eu e você podemos acreditar nisso? Por quê, minha irmã? Porque Jesus ressuscitou. E esse é o ensino do Evangelho. Ele foi o primeiro, ele foi as primícias. A ressurreição de Jesus é fato central na nossa fé, concorda? Se você tirar a ressurreição de Jesus, você acaba com a nossa fé. Não tem fé mais. Porque o nosso Jesus vai ter morrido como qualquer outro. Como Maomé, como Buda, como Confúcio e como qualquer outro. Morreu e ficou lá. A morte venceu ele. Mas o que distingue Jesus dos outros, entre outras coisas, é que ele venceu e ressuscitou. E a nossa fé está nisso, que Jesus não está morto, está? E está entre nós, como nós vimos no Apocalipse. Amém? E, gente, coisa maravilhosa, hein? E quando eu falo dessa doutrina, eu fico emocionado. Que fé maravilhosa. Que ensino maravilhoso. E aí Paulo diz, gente, vocês creem na ressurreição de Jesus? E a igreja diz, sim, Paulo, nós cremos. Eu falei, então por que vocês não creem na nossa? Ele é a primícia. Porque ele ressuscitou, nós vamos também ressuscitar. Então vocês podem acreditar. Ele ressuscitou primeiro, para que depois nós, presta atenção nesse ensino aqui, nós ressuscitemos quando? Na sua vinda. Quando que nós vamos ressuscitar? Na sua? Qual é o tempo da nossa ressurreição? Na sua vinda. Olha quanta coisa já está explicada para nós aqui sobre esse assunto. Olha quanta coisa, informação bacana está aqui para nós. Versículo 24. O 23 diz que Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá. Então nós vamos ressuscitar já no fim. Logo depois da nossa ressurreição, a nossa ressurreição vai marcar o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é
a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Esse versículo aqui fala de uma coisa que não está no nosso assunto, mas que serve só para fazer aqui aproveitar a oportunidade. O texto diz aqui de que todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas, com exceção de uma. Quem? O próprio Deus. Entendeu? O que diz o versículo? Todas as coisas... E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe... Porque Jesus não é maior do que Deus e nem Deus é maior do que Jesus. Eles são iguais. O assunto não é esse, mas eu estou dizendo isso aqui só para os irmãos perceberem que isso derruba algumas doutrinas por aí, que diz que Jesus é menor que Deus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele arregalou o olho comigo quando eu falei que Jesus não foi criado por Deus como outras criaturas. Aí ele assustou, e é um crente, membro de uma igreja presbiteriana. E eu falei, olha, você precisa corrigir essa visão doutrinária sua. Jesus não é menor que Deus, não. Jesus é igual a Deus, ele é Deus. Por isso eu faço questão, às vezes, de frisar algumas coisas aqui, porque às vezes a gente fala tão pouco nisso na igreja, que cai no esquecimento essas verdades, né? Que são tão fundamentais e tão importantes. Bom, o último versículo fala sobre tudo isso aí. Agora, eu quero só ler com vocês 2 textos. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Quando se dará a nossa ressurreição, meus irmãos? Eu pergunto vocês novamente. Quando se dará a nossa ressurreição? Na vinda de Cristo, no último dia. Olha o que Daniel 12, 2 diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Dormem é o quê, gente? Muitos dos que morreram dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para e outros para vergonha. A ressurreição do crente e do incrédulo, segundo o texto, será junto. Vocês estão vendo aí? Uns para a vida eterna e outros para condenação eterna. Mais um ensino sobre esse assunto. Quem vai ressuscitar no último dia, ou os que vão ressuscitar no último dia, não são só os crentes, são toda a humanidade. Mas uns vão para a condenação e outros para a vida eterna. Isso vai se dar quando? Na vinda de... Tranquilo? Se você guardar isso aí, você já aprendeu metade da doutrina, que é o mais importante. Pois não, mesmo? Não, eles não vão pedir para entrar no céu. Como assim? Ah, sim. Exatamente. Minha irmã, essa ideia aí de que no último dia as pessoas vão se lamentar, a gente não pode ir muito longe, não, porque a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Muitos lamentarão.
A gente não sabe como vai ser isso. Mas a Bíblia fala que as pessoas vão ver Jesus vindo em glória e vão se dobrar, querendo ou não. Todos. É nesse ponto aí. Agora, isso tudo vai ser assim muito rápido. A ressurreição, a declaração de onde vai, para onde vai, é nesse. Tranquilo? Agora, meus queridos, então, vamos ver mais um texto, João 5. João 5, 28 e 29. João 5, 28. Conforme o versículo 19, quem está falando é Jesus. Você pode conferir aí. Então lhes falou Jesus. Então o texto que eu vou ler faz parte do que Jesus disse. Versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, o que vai acontecer? Os que tiverem feito bem para ressurreição da, e os que tiverem praticado mal para. Então, na volta de Jesus, eles vão ouvir a voz de Jesus, ou nós vamos ouvir, ou todos os seres humanos vão ouvir a voz de Jesus, e vão, uns para a vida eterna, e outros para o castigo eterno. Vida eterna no céu e vida eterna no inferno. A deixa vai ser o quê? Ouvir a voz de Jesus. Como vai ser isso aí? A gente não sabe. Olha a força da palavra de Jesus. A palavra de Jesus ressuscita mortos. Por isso, meu irmão, respeite, ame a palavra de Deus. Porque ela tem poder de ressuscitar mortos. Quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, Deus ressuscita mortos. Aí você pensa só, pastor, eu nunca vi nenhum morto ressuscitando, não. Nunca viu? Pega assim para você ver, ó. Só você pegar que você vai ver um morto que ressuscitou. Antes de Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas por causa da pregação da palavra, nós fomos vivificados. Não é? Nós éramos mortos. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, por isso que às vezes eu, como pastor, tenho falado com a igreja, às vezes, gente, hora da pregação da palavra, hora do culto, não é hora de conversar, não é hora de ficar levantando, não é hora de pentear cabelo, não é hora de fazer a unha, não é hora de ler o boletim, não é hora de ficar namorando, não é hora de beber água. Essa hora é uma hora muito sublime. Muito sublime. Nesse momento, Deus está ressuscitando, salvando pessoas do inferno. A hora que você está lendo a palavra de Deus, Deus está restaurando sua vida. A hora que você está ouvindo a palavra, que você está lendo, ouvindo, estudando, a palavra tem esse poder. A pregação. Não é hora. Não é hora. A gente deveria, assim, na verdade, o que a gente deveria dizer é o seguinte: Deus vai falar agora. Isso não quer dizer que você não possa se emocionar, não possa chorar, não possa se alegrar. Nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua mente precisa estar concentrada naquilo ali, para você não perder nada, porque Deus está falando. Eu costumo dar o exemplo seguinte: se eu chego aqui no culto e falo para vocês, gente, eu recebi um telefonema agora à noite que a presidente da República, ela quer falar com a nossa igreja. Ela quer dar uma palavra para a nossa igreja. Será que alguém ia se levantar na hora para beber água? Não. Eu pergunto, será?
Será que algum menino ia chorar? A mãe ia tapar a boca do menino, né? Enfiar um troço na boca do menino. Cala a boca, menina, o presidente está falando. Não é? Para pensar nisso, como a gente perdeu a noção, esse temor. Eu não estou falando que você tem que ter medo de Deus, não é assim que Deus quer, é temor. Deus, eu te amo tanto, o Senhor é tudo para mim, então agora eu paro tudo para te ouvir. Não é? É maravilhoso isso. E eu, como pregador, você, o dia que você for pregar, em qualquer lugar, for falar a palavra de Deus, você não pode ter outro sentimento de que você é a boca de Deus. Deus fala através de você, fala através de mim, através de você. Que coisa maravilhosa, né? Um versículo que parece que está falando de outra coisa, né? Olha que aplicação maravilhosa. Então, queridos, vamos para frente. Bom, nós lemos o texto aí? Sim. Agora, eu quero que você volte lá para 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos para aquilo que talvez seja a nossa maior dúvida. A nossa maior dúvida, ela normalmente está no modo da ressurreição. Talvez hoje, porque nós já temos estudado a palavra, muitos dos irmãos já são membros da igreja há muito tempo, estudam a palavra, e talvez não tenham nenhuma dúvida mais de que nós vamos, no último dia, ressuscitar. Tranquilo no seu coração. Agora, a pergunta é, pastor, como que será isso? Que nós somos curiosos demais, não é? Nós queremos mais alguns detalhes desse evento. Então, o apóstolo Paulo fala alguma coisa para nós sobre isso, embora ele não entre com muita profundidade. Mas existem algumas coisas aqui. Versículo 35. Leiam para mim. 15, 35, de 1 Coríntios. Vamos ler? Mais? Insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Mas qual é a pergunta aqui? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? O apóstolo Paulo sabia que aquele povo lá era curioso, igual a gente, então ele já tratou de levantar a pergunta. Falou, vocês estão com dúvida, como que vai ser essa ressurreição? Então ele falou aqui algumas coisas sobre isso, né? O objetivo de Paulo é simplesmente este. Vocês estão duvidando da possibilidade de uma ressurreição física? Então, preste atenção que eu vou explicar algumas coisas para vocês. Em outras palavras, é isso que Paulo diz. Tranquilo? Vocês viram pelo contexto que essa era a dúvida da igreja. E essa, muitas vezes, é a nossa. Primeiramente, Paulo usa a figura do plantio, a figura da semeadura, a figura da semente. Paulo nos chama a considerar o milagre que Deus faz quando nós plantamos uma semente. O que ele diz aí no texto? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Versículo 37, continuando. E quando semeias, quando você joga o grão qualquer ou a semente na terra, você não semeia o corpo que há de ser, mas você semeia um simples grão, como de trigo ou como de qualquer outra semente. Mas, aí está o milagre, Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Está rindo, né, dona Neto? Paulo é maravilhoso. Que sabedoria maravilhosa. Ele disse para a igreja, irmãos, vocês estão com dúvidas sobre como vai ser.
Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês jogam, vou fazer uma comparação. Quando você joga a semente no chão, você não joga a planta, a forma dela não tem a forma da planta. É mesmo, Paulo. A gente joga uma semente pequenininha, aí nasce um tomate que a gente não está esperando, não, só uma alface que você não está esperando. Então, quem fez esse milagre? De transformar aquela semente, dando outra forma? Deus. Quem escolhe a forma da semente? Quem que escolheu que o tomate seria daquela forma, que a alface seria daquela forma, que a abobrinha seria daquela forma, que a moranga seria daquela forma? Quem? Foi Deus. Aí ele está dizendo assim, aprove a Deus, ou isso cabe a ele, dar a forma que ele quer a semente quando ela nasce. Agora, ela não nasce se ela não morrer. Isso é uma coisa extraordinária. A semente só dá fruto quando ela morre. Que coisa tremenda, né? Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne é a dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ele ressuscita na... O que você jogou na terra foi um corpo corrupto, mas o que Deus vai fazer ressuscitar é um corpo incorrupto. Você semeou um corpo em desonra. Por mais que você queira colocar uma roupa bonita, quando você joga alguém e sepulta e joga debaixo da terra, isso é desonra. Não deixa de ser uma humilhação, a morte. A morte tem esse aspecto. Já pararam para pensar nisso? Às vezes alguém fala assim, não adianta, rico ou pobre vai tudo para o mesmo lugar. O que está querendo dizer com isso? Não adiantou toda aquela pompa, vai para debaixo da terra do mesmo jeito. Então, a morte, o sepultar, traz alguma coisa de humilhante para nós. De fim. E olha aqui, irmão, vai para debaixo da terra. Aquele corpo que você zelou tanto, investiu tanto, não é? Aí o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Você semeou ele, ou ele foi sepultado em desonra, mas ele vai ressuscitar em glória. A semente foi uma, mas o que produziu da semente foi outra coisa. Você semeou em fraqueza. Ou nós nascemos, vivemos e morremos. E nós, com essa característica, a característica da fraqueza, das limitações, falta de poder, não é? Mas ressuscita-se em poder. Semeia-se, verso 44, corpo natural, mas ressuscita corpo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os... Como foi o primeiro homem? Quem foi o primeiro homem? Adão. Tais os homens que vieram em Adão, também são homens, o quê?
terrenos. Mas o segundo homem é Jesus. Ele veio da onde? A origem dele é celestial. Então, os que vão nascer dele são o quê? Celestiais ou espirituais. Olha que coisa maravilhosa. A gente fica emocionado, não fica? Paulo destaca aqui 3 pontos. Assim como a nova planta não surgirá a menos que uma semente morra, como semente, assim o corpo ressurreto não surgirá a menos que o corpo em sua forma atual morra. Assim como não se pode, a segunda coisa, assim como não se pode, a partir da aparência da semente, dizer como será ou como se parecerá a futura planta, assim também não se pode, a partir da aparência do corpo atual, dizer exatamente como será o corpo ressurreto. E aqui vem a questão que a gente sempre se pega. Quando a gente quer saber como que vai ser o corpo ressurreto, qual é a referência que nós temos de corpo? O corpo natural. E aqui é que a gente dança. Não é? Porque o corpo que vai ser ressuscitado, ele é em Jesus e por isso ele é celestial. O terreno morreu. Mas a referência que nós temos é só o terreno, nós não temos referência do celestial, a não ser Jesus. Então é por isso que às vezes a gente aqui, a mente da gente para por aqui. Falou, então, pastor, aí ficou complicado. Como é que nós vamos saber? Como? Não vai saber. A única coisa que Paulo diz aqui e ensina para nós é o seguinte. Falou, olha, primeiro esse corpo tem que morrer, tem que acabar esse corpo. Segundo, não tenta saber como vai ser o corpo ressurreto olhando para esse. E aí as pessoas me perguntam, pastor, a gente vai conhecer lá no céu? Por isso que eu falo para você, é complicado você dizer isso. Não é? Agora, olha o outro mistério. Ao mesmo tempo que não dá para você se basear no corpo terreno, existe uma continuidade entre a semente e a planta. Assim como haverá entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Agora, qual continuidade será essa? É difícil demais saber isso aqui. Eu fico, assim, babando aqui com a sabedoria de Paulo. Na verdade, a sabedoria do Espírito Santo, né? Com essa explicação. Ela não responde tudo, mas ela já dá uma ideia boa, né? A figura da semeadura e da ceifa é continuada no verso 42 a 44, que foram os versos que nós já lemos. E aí você percebe que Paulo faz alguns contrastes entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Ele diz assim, olha, o corpo atual, ele se corrompe, ele envelhece, vai vindo as rugas, vai vindo os problemas de coluna, vai vindo um punhado de coisa aí, dores nas pernas e tal e tal. Mas o corpo celestial, ele é incorrupto, ou seja, ele nunca vai envelhecer. A semente do corpo natural, esse aqui é a semente da doença, é a semente da morte que está nele. De modo que a morte é só uma questão de tempo. E nós todos sabemos disso, embora a gente não goste de falar sobre isso. Né? Cada dia que passa, nós caminhamos mais para perto da morte. Mas a gente não gosta de falar nesse negócio, não. Está igual aquele caso, né? O céu é tão maravilhoso, o céu é fantástico, o céu é isso, o céu é aquilo, o céu é aquilo outro, ruas de ouro e tal. Aí você pergunta para a pessoa, mas você quer morrer agora e ir para o céu? Ah, não, peraí. O céu é tão maravilhoso, mas você não quer morrer para ir para lá. Então, existe essa incoerência em nós, não é?
Essa incoerência habita a gente. A gente sabe que lá é incomparavelmente melhor, mas o que a gente pode para prolongar essa vida aqui, a gente faz. Não é? E tinge o cabelo, e faz implante, né? E emagrece. E hoje a turma está fazendo coisas loucas aí para ficar bonitão, bonitona e para perdurar mais a vida. Mas está todo mundo dizendo que o céu é melhor. Mas ninguém quer ir. Não é verdade? Mas a realidade dura é essa, que o pecado trouxe para nós, implantou em nós a semente da corrupção. Nós estamos envelhecendo e não tem jeito. O segundo contraste é da honra ou da desonra com a glória. Como nós já falamos aqui, o corpo ressurreto será um corpo glorificado. Terceiro contraste, fraqueza e poder. Qualquer esforço a gente já fica cansado. E nós precisamos de descanso, precisamos de férias, porque nós somos limitados. Mas na ocasião da ressurreição, esse corpo será ressuscitado em poder completo, poder total. Não vai ter descanso, não vai precisar de férias, nós não vamos nos cansar. O quarto contraste que Paulo faz é entre o natural e o espiritual. Quando Paulo fala do corpo natural e do corpo espiritual, nós não podemos aqui, temos que tomar cuidado para não entender que quando fala corpo espiritual é só alma. Aí para um pouquinho aqui para pensar nisso. Pastor, Paulo está dizendo que o corpo natural é agora, e o corpo espiritual que vai ressuscitar. Então, se ele é espiritual, né, Cássio? Então a gente está dizendo o quê? Não tem corpo mais, é só alma. Só que aí você vai contra a doutrina da ressurreição, que é a doutrina do corpo. E aí a pergunta vem, então o que quer dizer espiritual? Quando eu falo para você assim, que nós somos seres espirituais, eu estou dizendo para você o quê? Quem estava no culto de domingo à noite prestou atenção, o último ponto da mensagem foi esse. Por que nós somos seres espirituais? Lembra que eu falei? O que aconteceu com Paulo depois da conversão? Ananias orou com ele, ele recebeu o quê? O Espírito. E aí ele se tornou espiritual. Por quê? Porque ele se tornou habitação do Espírito. Quando nós falamos que o crente é um ser espiritual, nós estamos dizendo que ele é dirigido pelo Espírito Santo. Só que nessa vida, o domínio do Espírito Santo não é pleno, não é 100%, porque nós ainda pecamos. Tem hora que ao invés de fazermos o que o Espírito quer, nós fazemos o que a carne quer. Mas quando nós ressuscitarmos, o domínio do Espírito será 100%. É isso que Paulo quer dizer com corpo espiritual. Nós seremos a habitação plena de Jesus. Gente, que coisa maravilhosa, hein? Hoje ele habita parcialmente, mas na ressurreição ele vai habitar o corpo plenamente. Por isso esse corpo será um corpo espiritual. Não erraremos mais, não pecaremos mais, seremos totalmente dominados pelo Espírito, estaremos livres dos impulsos naturais, livres do estado carnal. O Espírito vai governar plenamente a nossa vida. Amém? Para encerrar, o texto continua dizendo para nós aqui, versículo 50. E isto afirmo, irmãos, que a carne é sangue, e sangue não podem, nem a corrupção herdará. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas, bênção, hein? Quer dizer que na volta de Jesus, alguns ainda estarão vivos, ou muitos estarão vivos.
Mas ninguém ficará sem ser, ninguém entrará no céu sem ser transformado. Isto significa que a ressurreição é uma necessidade para completar-se a nossa salvação. Agora, para encerrar mesmo, quando nós morremos, antes da volta de Jesus, morremos, o corpo foi sepultado, a alma vai imediatamente para a presença de Jesus, para desfrutar da presença de Jesus. Mas vai o quê? A alma. O corpo vai ser destruído pela terra. Não. Vamos lá, vou de novo. Não. Vou de novo, acompanhe meu raciocínio. Nós morremos agora. A alma vai para a presença de Jesus. O corpo vai para onde? Para a terra ser destruído. Mas a alma está onde? Na presença de Jesus. Por favor, hein? O dia que eu ver um crente falando isso aqui, nós vamos pôr ele de castigo joelhado no milho. A alma não vai dormir. A alma não vai ficar em estado de dormência, não. Quando o crente morre, a alma dele vai para a presença de Jesus. Mas é só a alma. O corpo está ainda aguardando o quê? A ressurreição do último dia. Então, na ressurreição do último dia, aquele corpo que foi enterrado, e vai se encontrar com o quê? Com a alma. E aí nós estaremos 100% na presença de Jesus. Corpo e alma. O céu. Não existe diferença entre paraíso e céu. É a mesma coisa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no céu. Porque se a gente não acreditar assim, Maria Noemi, nós vamos achar que vai ter uma antessala no céu. Isso não existe. Você entendeu meu raciocínio agora, do Carmo? Que eu estou falando agora. Que é onde muita gente tem dúvida. Pastor, morreu. E aí? A alma vai para o céu, meu irmão. Que está em Cristo vai para o céu. E pastor, e quem não tem Jesus? A alma vai para onde? Meu irmão vai para o inferno. E aguarda o quê? A ressurreição do juízo. E aí encontra-se com o corpo e é 100% de fogo. Aí é o fogo que nunca acaba. Como é que é? Isso aí, você usou bem a expressão. Você acha. Eu também acho que não. Só que a Bíblia não diz, sabe, Thelma? 100%. Por isso que esse estudo aqui nos ajuda. Porque a gente fala, pastor, a gente vai conhecer. Meu irmão, então volta a fita. O corpo ressuscitou, a semente foi jogada. Nada indica que o que vai ressuscitar é igual ao que foi jogado. Aí, por outro lado, o céu será um lugar de alegria, 100% de alegria, perfeição. Aí você fala assim, não, mas é tão bom a gente conhecer os irmãos, né? Então lá podia conhecer também, porque aí eu não sei, aí já entra num terreno que não é nosso, é de Jesus, ninguém sabe. E eu falei, Thelma, que tem alguns hinos que a gente canta na igreja, inclusive o presbítero Daniel lembrou de um hino que o quarteto cantava, né? Que lá no céu eu vou ver meu irmão, minha mãe e tal. Isso é poético. Hei de estar na alvorada, né, Samuel? O Daniel lembrou. Isso é poético. Não quer dizer que lá no céu vai dar para ver e reconhecer. Nada na Bíblia garante isso. Agora, se você quer acreditar nisso, não tem problema, a Bíblia não fala. Se uns dizem que seria bom, outros falam assim, eu... Conhece a história do casal que a mulher morreu e ele foi para o céu primeiro? A mulher morreu, não, o casal. O homem morreu e foi para o céu. Passou um tempo, a mulher não aguentou, morreu. Quem ela foi procurar no céu? Primeira coisa, foi atrás do marido, andou nos corredores todo lá do céu atrás do marido. Quando ela viu o marido, falou, meu amor. Ele falou, meu amor? Ele falou, meu amor, você é meu esposo. Ele falou assim, não, é até que a morte nos separe. Aqui não tem esse negócio, não.
Então, ele deu graças a Deus que morreu para ficar livre dela. Então, vocês falam assim, lá vai ser bom encontrar todo mundo. É brincadeira, viu, gente? Por favor. Ô, Zé Mauro, pois não. Boa pergunta, vamos lá. Gente, eu só queria repassar isso aqui. Morreu, a alma foi para o céu, esperando o último dia o corpo vai se encontrar com a alma para a presença de Jesus completa. Não existe intermediário, estado intermediário. Ninguém fica numa antessala esperando melhorar para entrar no céu ou esperando melhorar para sair do inferno. Essa doutrina não é bíblica. Morreu, acabou. Não adianta você ficar aqui na terra rezando por ele, nem orando, que não adianta. Morreu, acabou. O que nós temos que fazer tem que ser agora. Então, se você quer homenagear seus pais, sua esposa, seus filhos, faça agora. Por isso eu defendo, quanto mais você puder homenagear agora, faz homenagem. Porque o dia que você for levar o corpo na sepultura, você não vai sentir nenhum remorso. Para com essa briga boba, com esse negócio de ficar sem conversar um com o outro, que depois que morreu e ficou lá na frente do caixão, tá vendo? Né? Aí é tarde. Dá presente agora, homenageia agora, depois que morreu, não acabou. Aí, meu amigo, enterra logo e cuida da sua vida, porque aquele lá já está na presença de Jesus. O problema agora é seu. Você que tem que ficar com os problemas aqui. Hã? Pode velar 1 ano que não vai mudar nada. Por isso que a minha esposa falou, se eu morrer, você me enterra logo. Não quero ninguém na igreja lá ao meu redor. Ela fala isso direto comigo. Me cumpre esse gosto meu. Eu falei para ela, depois de você morrer, não adianta cumprir gosto seu. Aí a gente vai fazer o que quiser aqui. Não é? Eu ficar 2 dias chorando lá, você não vai saber. Ela falou, não faz isso não. A gente é muito bobo com essas coisas, né? Tem gente que deixa a ordem do culto. Eu morro de rir dessa coisa. Eu queria que cantasse esse hino na minha morte. Já me entregaram isso, pastor. Fulano morreu, só vai fazer o culto. Está aqui, ele deixou a ordem de culto para cá. Eu falei, eu vou mudar esses hinos tudo. Pelo amor de Deus, pastor, não faz isso não. Por quê? Vai entristecer ele? Ele já está cantando na presença de Jesus. Você acha que ele está preocupado com essas vozes desafinadas nossas aqui? Tá não, ele está na presença de Jesus, esquece, vamos cantar os hinos que a gente sabe aqui e tentar salvar os que estão aqui, porque ele já foi embora. Mas a gente é desse jeito, né, irmãos? Nós temos um negócio com a morte, e eu vou falar para vocês, tem muita coisa que a gente faz hoje que é herança que nós recebemos cultural, que não tem apoio na Bíblia. Esse negócio de velar morto não tem apoio na Bíblia não, tá, gente? Isso é uma herança cultural que nós recebemos. Isso é herança cultural que nós recebemos. Agora, mexe nisso para você ver. Mexe nisso. Já pensou, pastor Norte, aqui domingo, irmãos, a partir de hoje nós não vamos velar mais mortos? Eu não saio vivo da igreja. Não é verdade? É desse jeito. A gente é muito sentimentalista. Pois não. Colega fazendo doutorado na França. Sei. Fui sepultado no sábado. Isso é cultura lá na França. É interessante, né? Cada lugar é uma cultura, né? No Egito, por exemplo, o morto é uma celebridade, né? Tudo lá lembra a morte, né? Gente, uma pergunta que foi feita aqui, que inclusive eu fiz essa pergunta domingo passado ali na porta para alguns, eles se arregalaram o olho. Ressurreição do corpo, Thelma. E os que foram cremados, como é que faz? Hã? Mas, Thelma, e se o pó, Thelma, que sobrou ali, aquele montinho de pó, a pessoa queria que jogasse no mar, aí jogou, espalhou tudo no mar, como é que vai fazer? Hã? A Thelma lembrou bem, hein?
o mar vai dar os seus mortos. Bacana. É essa a pergunta que você queria fazer, Cássia? Não. É. Alguém fez pergunta aí, né? Está respondida a pergunta já ou não? A ressurreição é um milagre. Não importa do jeito que morreu, não importa se não achou corpo, não importa que o corpo virou pó, virou cinza. Ela é um milagre. Deus não precisa do pó para fazer o milagre da ressurreição. Porque senão vocês já imaginaram como é que ia ficar a coisa? Ia ter que guardar uma caixinha com o pozinho de todo mundo, com o nome. Né? Jesus apontou lá no céu e falou: aqui, Jesus, ó, os mortos lá da minha casa, está tudo aqui. Cada um. Nossa, não brinca com uma coisa dessa, não. Confusão que vai dar se misturar o pó dos mortos. Não brinca com o negócio. Respondi? Vai ser milagre. Jesus não precisa do pó e nem do resto para fazer o milagre. Até porque, né, gente, quando sepulta, vira pó e se mistura ali, acabou tudo, não tem jeito. Mesmo se não foi cremado. A cremação é pecado? Não é pecado. Não existe nada na Bíblia que diz que é pecado. Pecado é cremar antes de morrer. Aí é crime, é suicídio, aí isso é pecado. Mas depois que morreu... Agora, morreu, então faz qualquer coisa com o corpo? Não, peraí, não vamos exagerar, é questão de respeito. Sepulta, né? Faz direitinho lá, sepulta, até por uma questão de higiene. Isso é uma obrigação nossa, higiene. Né? Sepulta direitinho, faz o negócio direitinho. Né? Alguns casos na Índia joga no rio. Aí aquele rio Ganges lá é infecção para todo lado. Que horror, né? Falta de Jesus. É verdade. Só com a fé. A irmã lembrou muito bem, né? Como vários aspectos da nossa fé, vários ensinos bíblicos, é pela fé. Se você for procurar entender isso aí, é complicado. É pela fé que você acredita na ressurreição do corpo. Como que Deus, do nada, vai me ressuscitar? Mas Deus, do nada, fez o homem. Do nada, Ele fez todas as coisas. Agora, isso é a mente espiritual, porque a mente carnal, ela não aceita, quer explicar na ciência, no microscópio. Cássio. Certo. 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 Uhum. Alguns entendem que o galardão vai ser esse reluzir. Por isso que ele diz ali no texto que as estrelas têm diferente brilho. É estrela, mas elas têm diferentes brilhos. Então, alguns entendem que isso é referência ao galardão. Todos nós que vamos ressuscitar, estaremos na presença de Jesus, mas em diferentes brilhos, por causa do galardão. Isso é uma ideia. A Bíblia não diz assim 100%, baseado nesse raciocínio seu, que nós não entramos aí, mas é aquilo que eu falei com vocês, tem certas coisas que a gente começa a pensar, e se você for parar assim para refletir, não vale a pena, porque que diferença vai fazer lá no céu um ter mais e outro ter menos? O pessoal pergunta muito sobre galardão. Hierarquia nossa.
necessidade de hierarquia. A gente quando fala assim que Deus é igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a pessoa pensa assim, mas não tem lógica, isso é uma bagunça. Ninguém manda, não? Porque na nossa cabeça é assim. Alguém tem que mandar. Poder. Poder. E quando a Trindade representa comunidade, não poder, é amor e não poder, mas a nossa cabeça está enferrujada com essas coisas. Para quê? O que vai resolver isso, né? Eu tenho um amigo que, aliás, está chegando na minha casa hoje, pastor, que ele fala que alguns crentes no céu vão lavar as nuvens. Ele fala brincando. Ele falou, tem uns crentes que é tão ruim que eles vão ficar lá no céu lavando nuvem. Mas eu, mesmo se for para lavar nuvem, não tem importância. Eu quero ficar lavando nuvem. Alguém fez uma pergunta? Ô, meu irmão. Boa pergunta, meu irmão. Parabéns pela sua colocação. Boa lembrança. Tem gente que, por causa dessa doutrina, não doa os órgãos. Oh, que falta de entendimento. Falta de entendimento. Meu irmão, doa tudo, doa sangue, doa órgão. Deus não precisa disso depois que morreu, não. O crente precisava ser doador de órgão. O crente precisava ser doador de sangue número 1. Porque tem muita gente que não doa órgão por causa disso. Vai fazer falta. Como é que eu vou para o céu se eu doer o olho, se eu doer a perna, se eu doer o rim? Como é que vai ser? Tem gente que olha para o morto lá e fala assim, tadinho, tirou o rim, gente. Salvou uma vida. Isso que para nós é importante. Deixa só a carcaça lá. Para quê? Ai, tadinho, tadinho. Gente, já morreu. Mas a gente é muito sentimentalista. Não é verdade? Agora, é maravilhoso a gente ver como o crente enfrenta a morte. Eu tenho observado isso ao longo do tempo e eu vejo que o crente fiel mesmo, ele enfrenta a morte de outro jeito. Não é? Ele enfrenta a morte de outro jeito. Sofre, chora, mas ele enfrenta a morte diferente. Isso é maravilhoso. Essa doutrina é uma doutrina que a gente tinha que colocar ela lá no top. Né? Maravilhoso. Uma coisa importante também que essa doutrina nos ensina é valorizar o corpo. Se o corpo não fosse importante, por que Deus ressuscitaria o corpo? Lá no Éden, o pecado atingiu o corpo e a alma, o homem inteiro. O que será salvo será o corpo e a alma. A salvação, ela não pode ser menor que a queda. A salvação é do tamanho da queda. Caiu o corpo e a alma, caiu o homem por inteiro. Tudo foi afetado. Lembra lá? A mulher passou a ter dor, o homem passou a ter vergonha, o corpo foi atingido. Então, a ressurreição do corpo restaura aquele corpo que caiu lá no Éden. Maravilhoso isso, né? E por isso nós, como crentes, precisamos cuidar do corpo. Nós, como ninguém, temos essa doutrina de cuidar do corpo. Pois não, Wilson? Sua pergunta é boa demais. Boa demais. A melhor referência que nós temos do corpo ressurreto é Jesus. Mas quando ele estava na praia depois da ressurreição, os discípulos não o reconheceram de imediato. Eles só reconheceram quando ele falou com eles. Observa lá o texto. Caminho de Emaús. Vocês hoje estão maravilhosos. Vocês estão me ajudando a lembrar coisas importantes. Obrigado. Caminho de Emaús. Enquanto Jesus conversava com eles, não viram nada. De repente, o coração começou a queimar com as palavras de Jesus. E aí... não reconheceram. Não, ali no túmulo era anjo. No túmulo era anjo. Aí. Jesus, o corpo não estava ali mais.
Ah, sim, não reconheceram de imediato. Pedro também não. Os outros não reconheceram de imediato. E quando ele apareceu aos discípulos, eles duvidaram que era ele, e Jesus teve que mostrar os sinais. E aí que a cabeça da gente dá um nó assim, ó. Tchum. Porque Jesus apareceu no meio dos discípulos com as portas trancadas. Então, ele passou por meio da parede. O corpo era celestial já. Mas ele mostrou os cravos. Vai entender um negócio desse, Cássio? E você quer colocar mais pimenta no negócio? Ele chegou na praia e ainda pediu a ele: vocês têm alguma coisa para comer? Comeu. Aí você põe mais. Aí tem gente que fala que lá no céu nós vamos comer e tal. É complicado, não é? As coisas encobertas pertencem a Deus. É. Mas é que isso aí. E é o que a senhora falou, tem que fazer agora, não tem que ficar pensando como vai ser. Mas essa doutrina é importante no sentido de que, como Paulo diz, é para lembrar a gente que a nossa esperança não se limita a essa vida. Porque se ela se limitar, nós somos os mais felizes. Não fique frustrado porque você não conseguiu realizar tudo que você queria, porque a nossa esperança não se limita a essa vida.